E aí eu quero convidar você trouxe sua semente, para você fazer agora, porque nós vamos repartir uma palavra aqui, uma palavra do coração de Deus, para o seu coração e para o meu coração. Então, se você trouxe, tem 2 gasofiláceos, os quais você pode semear, sabendo que quem planta, colhe. Não é obrigação. Deus não aceita nada que é de obrigação. Obrigação para com Ele. Presta atenção, Deus não aceita nada que é de obrigação nossa para com Ele. De nós para com Ele tem que ser por amor, tem que ser por fé. A única obrigação que nós aceitamos é nós mesmos nos obrigarmos. Nós precisamos nos obrigar muitas vezes a vencer a carne. Que a carne ela é um problema sério. Embora Jesus declarou nossa carne, a Bíblia declara nossa carne morta, né, em Romanos 8. Declarou nossa carne morta, mas se der um beliscão em você, vai parecer que sua carne está viva. Porque é bem perigoso beliscar o seu braço e você já arrumar um tapa em alguém. Então a sua carne vai parecer viva, embora a Bíblia nos declarou a nossa carne como morta. É por isso que tem o jejum. O jejum exercita o que a Bíblia diz. A Bíblia declarou nossa carne morta e o jejum exercita essa posição de morto. Por quê? Nós dissemos assim, se alguém beliscar você, você vai sentir dor, você vai sentir raiva muitas vezes. Então você vai perceber que sua carne está viva. Porém a Bíblia declara a carne morta. Então quando nós jejuamos, nós exercitamos a nossa posição de morto, a posição da carne de morta. Então toda vez que você jejua, é igual quando você vai na academia e você começa a fazer exercício para um músculo localizado. Por exemplo, o homem vai lá e começa a malhar só o peito, o braço, porque ele quer ficar fortão. Ele quer ficar de boa aparência. As mulheres malham as pernas e faz agachamento e tal. E começa a dedicar exclusivamente a uma coisa. E quando elas se dedicam assim, desenvolve aquilo. Todo músculo do seu corpo que você trabalhar com exercício vai ser desenvolvido. E da mesma maneira é o jejum. É uma prática que desenvolve a sua morte, que a Bíblia declarou. Porque é para nós sermos mortificados. Termos obra de mortificado. Só que muitas vezes nossas obras são de vivo. Ou seja, obra de carne. Obra carnal. Então nós como cristãos não convém ser assim. Convém que nós exercitemos, colocamos o nosso corpo na academia do jejum. Gostei dessa, que tal a academia do jejum? Você conhece a academia do jejum? Esse é um conselho de Deus para nós. Nós devemos colocar o nosso corpo na academia do jejum. Pastor, eu posso fazer exercício? É claro que pode fazer, deve fazer. Senão você vai chegar a um ponto que vai fazer falta para você. Mas nós estamos falando de exercício, nós estamos usando figurativamente coisas naturais para falar de coisas espirituais. Então coloca o seu corpo na academia do jejum e você pode ter certeza que vai acabar muita carnalidade que você acaba tendo. E eu também. Tudo aquilo em nós que começa a nos dominar, ações que começam a nos dominar. Por exemplo, nós tivemos um culto com os homens aqui na segunda-feira, foi muito bom. Eu não vou perguntar, mas acho que as irmãs, algumas notaram diferença nos homens, né? Notou? Não responde, por favor. Senão notou, né? Então nós tivemos esse culto. E foi dado um exemplo muito simples e eu não sei porquê, mas eu quero repetir ele novamente aqui hoje. Nós demos um exemplo muito simples sobre o homem e o sofá. O homem e o sofá é assim, se ele tem um problema com a esposa, ele vai dormir no sofá. E se ele dormir no sofá uma noite, é mais fácil dele dormir no sofá a segunda noite. E se ele dormir a segunda noite, porque ele está exercitando a carne dele nessa posição de vivo na carne, ou seja, de carnal. Pastor, então se eu durmo no sofá, eu sou casado, eu sou carnal? O irmão da internet?
Porque a Bíblia diz para não se pôr o sol sobre a vossa ira e não dar lugar ao diabo. Então não se pôr o sol, que hora que põe o sol? Nesse horário o sol já se pôs. Então não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não deixa para outro dia para você reconciliar não no seu casamento. Não deixa para outro dia para você acertar os ponteiros, não. Porque quando você deixa para outro dia, é mais fácil de você dormir no sofá mais uma vez. Porque começa a esfriar. Daqui a pouquinho, nós dissemos assim para os homens. E tinha alguns deles que estavam desse jeito. O sofá deles já era uma forma do corpo deles. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que do jeito que eles deitam, o sofá já encaixa. A orelha já encaixa, tem até o lugarzinho que tampa a orelha do lado que encosta assim, ó. De tão informado que está o sofá, é justo o corpo do homem que está desenhado no sofá. A mulher não, mas o homem. Por quê? Porque o sofá, a cama para ele agora já parece que tem espinho. Então ele rola na cama, ele não consegue mais dormir na cama, mesmo quando está tudo bem entre os dois. Por quê? Porque ele acostumou e o sofá já chama ele. Vem para cá, olha, tá certinho, a sua forma está desenhada aqui. Você pode deitar que vai encaixar direitinho. O melhor lugar que você vai dormir é no sofá, você vai descansar aqui. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando sobre carne. Então o homem, quando ele faz isso, ele está desenvolvendo a carne. Ao invés dele estar numa academia de jejum, ele está numa academia de carne. Ele está no processo inverso da palavra de Deus. A palavra de Deus nos aponta o caminho da mortificação. A palavra de Deus nos aponta o caminho de morrer para nós mesmos, de morrer para as nossas próprias ações, para os nossos pensamentos, para aquilo que nós achamos, e viver para aquilo que Deus diz. Porque o que Deus diz é melhor do que eu e você pensamos ou dizemos. Então a Bíblia sempre vai apontar o caminho do Espírito e nunca da carne. E quando você vê algum exemplo de coisa física na Bíblia, está usando de algo físico para dar exemplo de coisas espirituais. Por que é assim? Porque nós não compreendemos Deus. Nós não entendemos Deus na profundidade, não sabemos como Ele é e como Ele pensa de verdade. Então, por não entender isso, Jesus, quando veio, falou só por parábolas, praticamente. Uma certa parábola, ele falou com os discípulos no final assim. Os discípulos perguntaram: mestre, o que o senhor quis dizer com essa parábola? E ele falou assim: olha, nem vocês têm inteligência para entender o que eu estou falando? Falou desse jeito. Jesus deu uma dura neles. Olha, nem vocês. Ou seja, vocês que estão comigo, que andam comigo, come comigo, ouve o que eu digo todos os dias, me vê ensinando, me vê fazendo as coisas e andando com Deus, nem vocês ainda têm inteligência suficiente para entender o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo isso, isso e isso. E ele precisava mastigar. Então Jesus falava por parábolas, porque a nossa mente humana, ela é limitada para as coisas de Deus. Porque a mente humana é na carne, é na nossa alma. Então ela tem um limite. Para compreender as coisas daqui, os homens, os cientistas procuram evidência das coisas. Eles procuram coisas que existem, evidências daquele que eles acham que não existe. Muitos. Procuram nas coisas físicas, analisando coisas físicas, determinar que o mundo foi criado de alguma forma por um ato que tem a ver com ciência. Que tem a ver com uma explosão de universo, ou que tem qualquer outra coisa para sair fora de Deus. Mas se você aprofundar, todos os que aprofundam, ele chega no lugar do entendimento que há Deus, há um Deus. Porque tudo que foi criado, tudo que existe, foi criado por meio da palavra de Deus, diz Hebreus. De maneira que o que se vê foi criado pelo que não se vê. Então, nós caminhamos no rumo do Espírito, não no rumo da carne. Então nós temos que exercitar a nossa mente para entender a palavra de Deus, exercitar a mente do Espírito. E a mente do Espírito você não exercita ela estudando a tabuada. A mente do Espírito você exercita ela praticando aquele princípio lá, ó, falando em línguas. Obrigado, Espírito Santo. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2.
Então nós já falamos de jejum, depois nós vamos orar pela sua semeadura, tá? Nós já falamos sobre jejum, já falamos sobre exercitar a mente do espírito. A sua mente da alma, ela é limitada. A mente do homem é tão limitada que Jesus precisou usar passarinho, usar a semente, o grão de mostarda, e usar tantas figuras de linguagem. Jesus usou tantas parábolas para poder que os homens entendessem um pouquinho, ou pelo menos raciocinassem o que Deus queria, o que Deus tinha para eles. As aves do céu, o passarinho, Jesus usou tantas coisas simples para mostrar o dia a dia das pessoas. Ele pegou coisas naturais para falar de coisas espirituais. As pessoas naquele tempo ainda não tinham o Espírito Santo nelas, como você tem e eu. Nós temos o Espírito Santo. Eles não podiam nascer de novo ainda, porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Então eles não podiam. Então Jesus baixou ainda na forma mais simples para falar com eles. Agora nós nascemos de novo, porque Jesus, quando ressuscitou, ele subiu ao céu e rogou ao Pai, e o Pai enviou o Consolador, o Espírito Santo, para habitar dentro de todo aquele que crê. Então agora o Espírito Santo está dentro de nós, ele é o nosso professor particular. O nosso ensinador acerca das coisas de Deus é o Espírito Santo. Então, ou para a sua mulher espiritual, para o seu eu espiritual. Ele é o seu mestre, ele é o nosso mestre. Então ele nos ensina. Olha só o que diz. Vamos ler no versículo. Eu estou quase para ler inteiro isso aqui. Começar no versículo 6. Depois você lê o resto em casa. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desse mundo que se aniquilam. Não. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Quem fala em línguas fala o quê? Mistério. Então, olha só. Vamos pegar o primeiro entendimento dessa palavra aqui. Quem fala em línguas fala mistério. E aqui nós oramos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Está escondida em mistério. Quando você fala em língua, você fala a sabedoria de Deus. Ela está oculta em mistério, mas quando você fala em língua, você está falando, orando a sabedoria de Deus. É o que está escrito aqui, ó. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Quando falamos em línguas, falamos mistério. Falamos a sabedoria de Deus, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, o que é glória? Quando alguém faz um vestibular e passa numa faculdade de medicina ou qualquer outra, que ele batalhou, que ele lutou a vida inteira para passar, os pais deram o sangue, deram a vida para que ele passasse, e ele entra naquela faculdade, então é uma glória. Quando ele se forma médico ou se forma advogado, ou se forma qualquer outra coisa, enfermeira ou administrador, o que for, quando ele chega no final daquilo, é uma glória, é um louvor. Nossa, que maravilha, está formado. Então Deus está dizendo assim, ó, falamos sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, para você destacar, para você ter reconhecimento. Reconhecimento do quê? Do mundo? Para nós não importa o reconhecimento do mundo, mas o reconhecimento de Deus importa. Deus reconhecer quem é você. Por que que importa? Porque Jesus falou assim, que muitos vão chegar para Deus naquele dia, para Ele naquele dia, e falar, Senhor, nós profetizamos no Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, operamos milagres em Teu nome, e Ele vai dizer assim, nunca vos conheci. Então eu preciso ser conhecido e reconhecido dele. Porque se tiver o reconhecimento do mundo, e não tiver o reconhecimento de Deus, é um pobre segue nu. Como está escrito, como aqueles que chegaram para ele naquele dia, e ele diz, não, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, aparta de mim, vocês que praticam a iniquidade. Pensa, alguém fez alguma coisa no nome de Jesus, profetizou, operou milagres, curou os enfermos, expulsou demônios, e chega para Jesus, Jesus fala, eu nunca te conheci, é pesado isso aí, isso é ruim demais.
Então nós queremos um reconhecimento, sim. A maior glória que nós podemos ter é a glória de Deus na nossa vida. É o reconhecimento de Deus na nossa vida. É nós podermos falar com Deus e saber que nós somos filhos. E que Ele ouve a nossa oração, que Ele ouve nossos pensamentos, que Ele sabe tudo a respeito de nós. E que Ele nos recebeu como filhos sem nós merecermos nada. Nós não merecíamos ser filhos, mas nós somos. Graças a Deus. Nós não merecíamos o Espírito Santo em nós, mas graças a Deus Ele nos deu o Espírito Santo. Tudo que nós tivemos que fazer é usar da fé que Ele nos deu para praticar a palavra dEle. O pouquinho que nós fazemos, Deus consegue fazer muito mais na nossa vida. Então nós temos que dar mais de nós para Deus, mais de quem nós somos. Vamos concluir. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos tempos para a nossa glória. Ou seja, eu não consigo parar. Deus predestinou para você e eu para ser mais que vencedores. Antes, olha só, antes dos séculos, Ele preparou essa sabedoria para você e para mim. Antes de tudo, antes de você estar aqui na terra, antes de você existir, Ele preparou para você ser mais que vencedor e mais que vencedora. Ele nos preparou, Ele preparou tudo para nós. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, Ele disse uma coisa: está consumado, está pronto, está tudo pronto, está feito. Agora vocês precisam crer e andar no que está pronto. Então está pronto para nós. Uma vida melhor do que a que nós vivemos está pronta para nós. Tem uma glória de Deus preparada para a sua vida. E Deus quer que você ande nisso. Deus não nos quer de uma maneira que nós simplesmente ouvimos a palavra e falamos: nossa, que legal, glória a Deus, e sentamos um dia, lemos a Bíblia e achamos que está tudo bom. Deus não quer isso. Que vamos na igreja regularmente, que temos alguns hábitos que acabam correndo o risco de nos tornar religiosos. Deus quer uma vida no Espírito. Deus quer uma vida, Deus quer um fogo queimando, incendiando o seu coração o tempo todo, todo dia, toda hora. E a hora que você não consegue orar, que você não conseguiu separar um tempinho com Deus lá no seu trabalho, e você fala assim, dentro de você tem que estar assim: Senhor, não, eu quero tirar um tempo com o Senhor, exclusivo, exclusivo. Mas é exclusivo. Ah, mas eu estou no meu trabalho, tem como tirar um tempo exclusivo? Tem. Vou falar de uma coisa simples, natural. Entra no banheiro, em vez de ficar 5 minutos, fica 8. Você vai lá e fica lá e adora a Deus naquele momento, no seu trabalho. E daqui a pouquinho você tira o seu tempinho de almoço. Hoje eu não vou comer. Hoje eu vou jejuar. Eu não vou comer porque eu preciso morrer minha carne. Eu quero que a glória de Deus manifeste na minha vida. Eu quero aquela glória que Ele diz que preparou para mim antes da fundação do mundo, antes dos séculos. Ele quis que eu andasse em vitória. Eu quero andar nisso, porque não parece que eu estou andando muito. Eu ando até um certo ponto, mas eu sei que Deus tem mais. Então hoje eu não vou comer. Levanta cedo, passa um zíper na boca. Não vou comer hoje. E aí o pudim vai te chamar, o bolo vai te chamar, o café vai te chamar, tudo vai te chamar. E no dia que você decidir jejuar, vai acontecer mais coisa. No seu trabalho vai vir pessoa oferecer lanche para você. Gente que nunca ofereceu nada para você. Vai chegar lá com um pãozinho, com manteiga, aquilo que você gosta, um bolinho, alguma coisa, um cafezinho. Alguém vai oferecer alguma coisa para você. Você pode ter certeza. Por quê? Porque vai vir tentar a sua carne. E você precisa ser mais que vencedor nessa hora. Assumir sua postura de mais que vencedor. Assumir a posição de carne morta e falar assim: eu não vou comer hoje, que eu vou andar no que Deus tem para mim. Vamos lá. Nenhum dos poderosos, verso 8. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não é para todo mundo, é para os que o amam. Porque os que amam pagam preço. Isso aqui é uma coisa mais ruim. Eu falei um português errado agora, é pior, né? Mas isso aqui é uma coisa pior do que jejum, é ruim. Você gosta de jejuar? Eu não gosto não. Eu faço. E eu gosto de um certo nível, porque eu já aprendi a fazer, então eu vou fazendo. Mas se falar assim, puxa, ficar sem comer é bom, ninguém quer ficar sem comer. Ninguém quer ficar. Todo mundo quer comer. É bom comer, é bom beber, é bom ficar à vontade, é bom. Então o jejum, eu lembro quando eu me converti,
que eu vim para o Evangelho e ter que praticar jejum. Alguém que comia o tanto que eu comia, minha esposa viu o tanto que eu comia. Eu fazia muito exercício, então eu comia demais. Eu comia no mínimo umas 4 vezes mais do que hoje. No mínimo, eu comia muito. E aí eu venho para o Evangelho, eu tenho que jejuar, e aí eu decidi jejuar. Era gostoso? Não, muitos dias é batalha, muitos dias é difícil, mas você vence 1 hora atrás da outra, tem dia que você vence 1 minuto atrás do outro. Tem dia que você vence de hora em hora, passa 1 hora, 2, fica difícil, aí você vence. Tem dia que todo minuto está ruim, e você tem que entrar lá, para entrar no que Deus tem para você. Quer outra coisa louca, que prova se você ama a Deus? Um é você ficar sem comer em jejum. Outro é você falar em língua, uma coisa que você não entende nada. É loucura. Se alguém te disser para mim que passar 1 hora orando em línguas é fácil, não é. Eu sei porque eu já orei 8, eu já orei 10, eu já orei 12 num dia. 3, 4, o mínimo 1. E é ruim quando você fala assim, eu vou separar aqui no meu quarto, eu vou ficar 1 hora orando em línguas. E você senta lá na cadeira e vai orar. Daqui a pouquinho você já levanta e você quer caminhar dentro do quarto. Daqui a pouquinho você já olha no relógio, passou 5 minutos. É ruim, é difícil. Mas é ali que está a sua vitória. A chave da sua vitória está ali, na prática. Então oração e jejum. Essa é a chave para nós hoje. Vamos lá. Isso mostra que nós amamos a Deus. Então vou ler de novo o verso 9. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subir ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. É o Espírito Santo. Quando você fala em língua, você está falando em Espírito. Você está orando no Espírito Santo. Você tanto está orando no seu Espírito, do seu Espírito humano, quanto você está orando no Espírito Santo, os mistérios de Deus. E aí ele fala assim, ó, Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Então essa comunhão que você tem com o Espírito Santo é suficiente para você começar a conhecer as profundezas de Deus, começar a conhecer o plano real de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes nós incorremos no erro de seguir um dia atrás do outro, andando no nosso próprio plano, andando no nosso entendimento. Mas quando você começa a separar um tempo com Deus, tempo de jejum, tempo orando em línguas, o plano de Deus começa a ser manifestado. E você vai ver que algumas coisas na sua vida vão mudar. Você vai ver que algumas decisões que você tomou lá atrás, hoje você está perecendo e sofrendo em alguma área, por ter tomado decisões erradas lá atrás. E aí você batalha para manter em cima da decisão errada. A gente batalha para manter em cima de uma decisão errada? Batalha. Quando você lida com a situação que é problema, vou dar um exemplo, eu ia dar um outro exemplo, mas não vou dar não, porque senão alguém vai achar que é muito específico. Eu vou falar sobre empresa. Você monta uma empresa, você fica 1 ano batalhando, 2 anos batalhando, 5 anos, 10 anos batalhando com aquela empresa. Mas Deus não tinha aquela empresa para você. E aí você fica lá e está sempre difícil, sempre endividado, sempre difícil, sempre garrado, sempre, a vida inteira. Aí você usa esse exemplo porque você quiser, tá? Ou porque o Espírito Santo colocar no seu coração, melhor ainda. E fica lá agarrado, aí você começa a orar em línguas, e o plano de Deus começa a manifestar dentro do seu coração, ele começa a renovar a sua mente, você começa a ter a mente de Cristo muito poderosa em você. Você começa a enxergar como Cristo enxerga, porque quem ora em línguas está orando a palavra, os segredos de Deus que estão ocultos em mistério, a sabedoria de Deus. Então a sua mente começa a ficar mais sábia, mais inteligente, mais poderosa. E aí você começa a olhar assim e falar assim, peraí, está errado esse negócio. Eu acho que eu saí fora do plano de Deus 10 anos atrás. E estou aqui investindo nesse negócio, o meu sangue, minha saúde, minha paz, minha alegria, e não é o que Deus tem para mim. Ah, mas eu não dou conta de deixar. Então você pega o jejum. Porque você não dá conta é porque sua carne está forte ainda. Quando você vê a vontade de Deus, identifica a vontade de Deus, e você não dá conta de entrar nela, então você soca um jejum em cima da sua carne, porque sua carne está muito forte. Ela precisa amortecer, ela precisa perder as forças, para que você entre no plano de Deus para a sua vida, e você consiga caminhar naquilo. Aí você vai experimentar a prosperidade de Deus. Aí você vai experimentar essa glória aqui que Ele separou para aqueles que o amam. Antes da fundação
do mundo, antes dos séculos, para a nossa glória. Essa sabedoria você vai andar nela. Vamos terminar. Verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha, nós falamos no começo. Ninguém sabe. Nós estamos aprendendo com Ele. Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado como? Indo na igreja? Dando dízimo? Dando oferta? Não, gratuitamente. Gratuitamente. Por isso nós dissemos sobre esses princípios no começo que ninguém é obrigado. Porque para Deus tem que ser por amor. Tem que ser por reconhecimento ao Senhor. Por quê? Porque Ele já nos deu gratuitamente todas as coisas. E quando nós recebemos isso, entendemos isso no nosso coração, então essas coisas financeiras para nós nós tiramos de letra. Quanto mais generosa uma pessoa significa que mais reconhecimento ela tem de quem Deus é para ela e o que Deus fez por ela. E quanto menos generosa, mais avarenta, menos reconhecimento. Porque o nosso reconhecimento, ele gera ações em nós. Ele gera, por exemplo, congregar, ele gera semear, ele gera orar, ele gera jejuar. O reconhecimento que nós temos por Deus gera uma série de obras. Amar o inimigo, orar por ele. Estamos acabando. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Se você falar em línguas perto de alguém que não conhece a palavra, e perto de alguns que conhecem, ou que acha que conhece. Porque pode ter homem natural dentro da igreja também, fora da igreja e dentro da igreja. Por isso ele diz aqui, ó, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, orar em línguas é loucura. Jejuar, ficar assim como é loucura. O homem natural não vai entender isso. Não tente explicar isso para ele. E às vezes, isso não quer dizer só as pessoas que não conhecem a palavra. Às vezes pessoas que conhecem a palavra, mas não tem a prática e acha loucura. Essas coisas é muito espiritual, é muito doido, é muito sobrenatural, não quero não. Então prefere às vezes ficar com medo. Vamos lá, está acabando. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Bem assim. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos o quê? Fala assim, eu tenho a mente de Cristo. Mas fala com fé, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela é uma mente acima da sua mente. Ela é a mente que opera no seu homem espiritual, na sua mulher espiritual. É a mente que te dá discernimento das coisas, do certo e do errado, do bem e do mal. É a mente que te mostra coisa antes dela acontecer. Mas para isso você tem que exercitar a mente de Cristo. E assim como o jejum é um exercício para a morte da carne, que a Bíblia declarou, assim também a oração em língua é um exercício para a sua mente espiritual, para a mente de Cristo. Quanto mais você ora em língua, mais a mente de Cristo opera em você, mais você consegue enxergar as coisas antes dela acontecer. Alguém que ora muito em língua, quando ele vai ler a Bíblia, que ele abre a Bíblia, ele pega um texto, vamos dar um exemplo aqui, Salmo 133. Ele pega um texto como esse aqui e olha assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes.
Meu Deus, o que isso quer dizer? O óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba. A cabeça quer dizer o quê? O que governa. Decisão. Que desce, óleo, a unção. Quando nós vivemos em união, quando nós temos o hábito de congregar, por exemplo, estar reunidos, passando por cima das diferenças, amando uns aos outros, suportando uns aos outros muitas vezes. Então, há um óleo, há uma unção sobre a nossa cabeça, que desce pela barba. A barba quer dizer o quê? Quer dizer maturidade. Quanto mais nós estamos congregando, quanto mais nós estamos juntos, compartilhando a palavra de Deus, mais nós vamos amadurecendo. Isso quer dizer a barba. É um crente maduro. O crente maduro é assim: se o outro irmão que está do seu lado pisar no seu pé, você não importa mais. Se falar mal de você, você não importa mais. Há pessoas que onde elas vão, onde elas estão, elas são rodeadas de conversa errada. Você conhece alguém fofoqueiro? Irmão da internet, você conhece? Não responde. Você também aqui não responde. Alguém fofoqueiro? Você pode ver onde tem alguém fofoqueiro. Onde chega alguém fofoqueiro, vem rodeado de conversa, todo tipo de conversa. Às vezes, vou te dar um exemplo bem claro para você entender. Você está em paz, sua vida está legalzinha, está tudo top. Mas de repente, você conhece um fofoqueiro. Daqui a pouquinho sua vida vira um inferno se você deixar. Então o que você faz? Aparta do fofoqueiro. Pastor, mas eu aparto, eu não vou estar amando ele. Então fala para ele. Fala, você é fofoqueiro, não quero ficar perto de você. Você vai falar? Fala, mas você pode exortar. Você quer exortar? Pode. Fala, irmão, esse tipo de conversa aí comigo não cola não. Eu não aceito esse tipo de conversa. Você quer ser meu amigo, minha amiga? Então fofoca comigo não funciona, eu não quero. Aí você torna a ter sua vida em paz. Se essa pessoa, eu não sei porque eu estou falando isso, alguém precisa. Se essa pessoa aceitar a exortação, fica junto com ela, você pode ficar. Mas se ela não aceitar, então você sai de perto dela. Ela não serve para ser seu amigo ou sua amiga. Porque, vou te dar um exemplo bem clássico. Um dia eu estava na igreja, já estamos encerrando. E chegou uma irmã, eu era muito novinho na fé, eu tinha acabado de ser enviado para pastorear, e eu nunca tinha sido pastor na minha vida, e nunca estava na frente da igreja na minha vida. Então estou lá eu e chega uma irmã, um dia à tarde, e começa a falar assim: ah, pastor, eu queria congregar aqui. Eu falei, que bom, a porta está aberta, pode vir congregar aí. Ah, eu queria porque o pastor da igreja que eu era, dizia que eu era isso, que eu era trevas, dizia que eu não sei o quê, dizia aquilo outro. E ela começou a falar mal daquele pastor para mim. Mas não foi aquele mal, sabe quando alguém expõe e fica falando assim até grosseiramente, que aí você tem como chegar e falar assim, não, para com isso aí. Não, mas não foi aquele mal de levinho. Já viu falar mal de alguém de levinho? Já, né? Então tu começou a falar de levinho. E aí eu falei, bom, irmã, mas está aí a porta, pode vir congregar. Eu deixei ela na liberdade, pode vir congregar aí. E o Espírito Santo falou algo comigo naquele dia. Filho, quando chega alguém perto de você, falando mal de outra pessoa, o próximo que ela vai falar mal é de você. Eu gelei, e eu já tinha falado, não, pode ficar. Eu fiquei sem jeito, eu não sabia. Se fosse hoje, sabe o que eu fazia com ela? Eu falo assim, irmã, você faz o seguinte, você volta lá para a sua igreja, vai pedir perdão para o seu pastor, vai se reconciliar com ele e pedir a bênção dele para você vir para cá. E eu topo. Eu faço isso com todo mundo não, mas com ela eu faria. Com uma pessoa daquele tipo eu faria. Por quê? Por causa da orientação do Espírito Santo. Você acredita que aconteceu o que depois? O que você acha que aconteceu depois, quando ela começou a congregar? Ela foi falar mal de mim. E acabou. E falava coisas absurdas. Eu falei, meu Deus do céu, esse mulher não bate bem. Mas coisa desse jeito. Então, quando chega alguém para você, isso é palavra de sabedoria para a nossa vida, falando mal de alguém, você não faz como eu fiz naquele dia. Aquele dia eu errei. Aquele dia eu fui muito imaturo, muito ingênuo. Eu queria que ela se sentisse bem e eu fui imaturo. Se eu fosse mais madurinho, se eu tivesse barba, eu tinha falado para ela, não, volta lá e reconcilia. Reconcilia com o seu pastor. Vai pedir perdão para ele, vai se acertar, porque é assim que você vai prosperar. Eu não ouvi o Espírito Santo naquele dia. Vamos orar?
Quem está tendo dificuldade de falar em línguas, vem aqui na frente. E dificuldade, duas coisas: dificuldade de falar em língua e dificuldade de jejuar. Quero orar por você. Até quem nunca jejuou pode vir aqui. Vem aqui nesse cantinho aqui, ó. Eu vou orar por você, vou pôr a mão sobre você e você vai jejuar. Você vai orar em línguas, você pode. Vem aqui na frente, por favor. Se você não está dando conta, pode ficar aqui nessa linha vermelha aqui que eu vou orar por vocês. Um dia eu falei no culto. Falei, tem uma graça de Deus na minha vida sobre jejum, oração em línguas, porque eu pratico isso. Eu pratico isso há muitos anos. E eu faço, eu não brinco de fazer, eu faço mesmo. Desde que eu me converti, que eu aprendi sobre oração em línguas, eu não fiquei um dia sem orar em línguas. Isso tem lá 16, 17 anos. Nunca passei um dia sem orar em línguas. E o Espírito Santo é minha testemunha. Então, tem uma unção na minha vida. Às vezes as pessoas não estão conseguindo jejuar, e eu coloco a mão sobre elas e vem uma força. Elas vão embora para casa e no outro dia elas entram em jejum. Então, isso não vai acontecer com vocês automático. Vai chegar lá amanhã, acordei, estou em jejum, nem vi comida, nem senti cheiro, nem nada. Não é isso. Vocês vão receber uma força que amanhã, a hora que levantar cedo, fala assim, eu vou jejuar hoje. Já sai daqui com esse propósito. Eu vou jejuar. E aí vai ser leve para você fazer o jejum amanhã, por causa da unção de hoje. Entendeu? Aí quando você faz o primeiro dia, é igual dormir no sofá. Você faz o primeiro dia de jejum, é mais fácil fazer o segundo. Você faz o segundo, é mais fácil fazer o terceiro. Levanta cedo, não come nada, pode beber água e vai até as 18 horas. Aí 18 horas você pode encerrar, entrega o seu jejum com um lanche mais leve, algo mais leve para o seu corpo. Isso vai ajudar você fisicamente, seu metabolismo, seu organismo, o funcionamento do seu organismo. Aí quando for mais tarde você pode jantar, mas você procura comer uma coisa mais tranquila também, mais leve. Não vai comer um boi. Hoje eu jejuei, vou comer um frango inteiro. Não, não precisa disso. A graça de Deus vai estar sobre você por jejum. O jejum você começa amanhã, porque você já comeu hoje o dia inteiro. Agora a oração em língua você pode começar hoje. Pode começar agora, que vai vir uma força para você orar em língua. Vai vir um propósito dentro de você. Você pode fazer o propósito, que o Espírito Santo vai encher esse propósito. Vai encher com poder. Faça um propósito de oração em língua diário. E o Espírito Santo vai encher. Isso que Ele colocou no meu coração agora. Ele vai encher esse propósito com a força que você precisa, para você conseguir tirar esse tempo de oração. E isso vai revolucionar a sua vida. Vai revolucionar a sua vida. Então só vou colocar a mão rapidamente, porque você já recebeu a instrução e a unção vai vir sobre a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo por essa oração tão maravilhosa, tão poderosa que o Senhor nos deu. Que nós oramos a tua sabedoria oculta em mistério que o Senhor preparou para a nossa glória. Antes dos séculos, Pai, antes de todas as coisas, o Senhor preparou para que nós não só fôssemos vencedores, mas mais que vencedores. Então o teu povo está aqui, Pai, e eles tiveram humildade no coração, porque para nós levantarmos no meio de uma igreja e receber uma oração, para que nós possamos orar mais, jejuar mais, significa que nós queremos mais e nós reconhecemos que não estamos dando conta. Então, Pai, da graça de Deus que o Senhor pôs na minha vida por essa prática, eu oro que eu colocar a mão sobre eles, vem essa graça de Deus, uma força sobrenatural, um poder sobrenatural dentro do espírito deles, envolvendo eles, enchendo eles com a unção de oração, em nome do Senhor Jesus, com a unção de jejum, em nome do Senhor Jesus. Então eu digo, recebe, 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 em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe. Vai vir um período de jejum bom aí, hein? Vai vir um período de jejum bom.
Vai vir um período muito bom, está chegando aí. Aleluia. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra nessa noite. Te dou graça pelos teus semeadores que generosamente semearam. Que o Senhor faça multiplicar a sementeira deles e faça multiplicar essa semente para que o teu nome seja glorificado. Eu quero te louvar pela unção de oração, pela unção de jejum que o Senhor nos deu nessa noite. Eu sei, Pai, que essa graça ministrada em nossas vidas nos dá força, nos dá ânimo, nos dá vigor para entrar em práticas espirituais que verdadeiramente funcionam e transforma a nossa mente, nos dá uma mente poderosa, essa mente que a tua palavra diz que nós temos, a mente de Cristo. A oração em línguas ativa essa mente em nós, assim como o jejum, Senhor, faz exercitar a posição de morto da nossa carne, de morta. E eu quero te agradecer, porque assim nós vamos andar num lugar sublime na tua presença. Eu quero te agradecer porque essas práticas nos levam a ter liberdade de andar contigo, ouvir a tua voz e seguir o teu ensino, a tua direção. Então, Pai, guarda o teu povo, livra eles de todo mal, de toda astúcia do inimigo, e que eles prosperem nessas práticas espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pedido de oração pela internet. Agora eu vou dar uns recados, tá? Pai, eu quero te apresentar todas as pessoas, junto com a tua igreja, todas as pessoas que pediram oração pela internet. Causa de enfermidade, causas na justiça, dores, problema de coração. Nós repreendemos todo espírito de infarto agora, em nome do Senhor Jesus. E declaramos liberdade sobre essa pessoa. Declaramos, Pai, que o Senhor atenda essas orações que são segundo a tua vontade. Nós ministramos salvação na vida de pessoas. Envia os teus anjos, teus ministros, Senhor, para pregar por esses familiares, daqueles que ouvem a tua palavra e têm intercedido tanto pela salvação deles. Então envia pessoas que vão falar para eles do evangelho em todos os lugares, e eles não vão ter para onde correr, a não ser para os braços do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém.